Queridos, vocês já pararam para pensar até onde alguém pode ir quando responde a um chamado de Deus? Hoje você vai conhecer uma história real, emocionante e muito profunda. A história de uma mulher que enfrentou os perigos mais extremos, cruzou desertos escaldantes e superou perseguições. Tudo por uma única razão: levar o Evangelho de Jesus Cristo onde ninguém jamais havia ousado ir. O nome desta mulher, Mildred Kilber, uma missionária movida por uma fé inabalável e uma paixão ardente pelas almas perdidas. Imagine comigo 3 mulheres ocidentais, sozinhas, em terras distantes, enfrentando o desconhecido com coragem, ousadia e, acima de tudo, muita oração. Em tempos em que a presença feminina em missões era vista com ceticismo e até oposição, Mildred e suas companheiras não apenas responderam ao chamado, queridos. Elas escreveram uma das páginas mais heróicas da história missionária. E é impossível ouvir essa história sem refletir. Até onde você está disposto a ir pela sua fé? Será que você tem cultivado a coragem espiritual necessária para enfrentar os desertos da vida? Você talvez esteja atravessando o seu próprio deserto agora. Um momento de dor, de dúvida, cansaço espiritual. Se esse for o seu caso, saiba que você não está sozinho. Saiba que você não está sozinha. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar numa jornada inspiradora que vai te fortalecer espiritualmente. E se você deseja ir mais fundo ainda na sua vida de oração e intimidade com Deus, eu quero te convidar com muito carinho a conhecer o Guerreiros da Oração, especialmente para aquelas pessoas que querem crescer em autoridade espiritual e viver uma vida de oração realmente transformadora. O link para esse novo passo está na descrição desse vídeo. Agora, prepare seu coração, porque o que você vai ouvir a seguir pode transformar a forma como você enxerga a missão, a fé e o poder da oração. Queridos, Mildred Kilber nasceu em 1878 em Guildford, na Inglaterra, em uma família cristã que lhe ensinou desde cedo os valores da fé. Mas, como acontece com muitos de nós, ela precisou fazer sua própria escolha. Um momento decisivo em que a fé dada se torna fé vivida. E esse momento veio ainda na juventude, quando Mildred ouviu com clareza o chamado de Deus para as missões. Ela sabia o que isso significava: abrir mão de uma vida confortável, renunciar aos sonhos pessoais e abraçar uma causa maior, a causa do reino de Deus. Ela se formou em farmácia, um caminho promissor inclusive, mas sua verdadeira vocação pulsava mais forte. Enquanto muitos buscavam estabilidade, reconhecimento e segurança, Mildred ousou escolher o invisível, o eterno, o sagrado. Ela compreendeu que seguir Jesus nem sempre é confortável, mas é sempre transformador. Foi assim que, cheia do Espírito Santo, ela se uniu à missão para o interior da China, dando início a uma jornada que colocaria sua vida em risco, mas que também marcaria eternamente a história do Evangelho no Oriente. Renunciar ao mundo para viver para Cristo é uma decisão radical, queridos, e absolutamente necessária para aqueles que desejam experimentar o mover sobrenatural de Deus. Mildred não apenas disse sim, ela viveu sim, todos os dias, mesmo quando tudo parecia difícil, incerto e até mesmo muito perigoso. Talvez hoje você também esteja diante de um chamado. Talvez Deus esteja sussurrando algo no seu coração. Um novo propósito, um passo de fé,
um novo nível de entrega? Você está ouvindo o chamado de Deus? Você está disposto a renunciar para viver esse extraordinário com o Senhor? Lembre-se, essa força para dizer sim nasce de uma vida de oração firme, constante e profunda. É por isso que o Guerreiros da Oração existe, para te equipar espiritualmente, assim como Mildred foi equipada, para viver uma fé ativa e corajosa. O link está na descrição. Se o Espírito Santo tocar seu coração, não ignore esse chamado. Quando Deus chama alguém para a missão, Ele levanta os seus sirineus, Ele provê recursos, Ele provê sustento e muitas vezes amizades que se tornam verdadeiras alianças espirituais. Foi exatamente isso que aconteceu com Mildred, ao se unir a duas mulheres extraordinárias, Eva e Francesca. 3 mulheres, 3 corações apaixonados por Jesus, 3 vidas dispostas a sacrificar tudo para levar a luz de Cristo aos confins da China e da Ásia Central. O que as uniu não foi apenas afinidade pessoal, mas um mesmo espírito, um mesmo propósito e uma mesma chamada ardente por missões. Juntas, elas formaram um trio quase lendário entre os missionários da época. Enfrentaram desertos áridos, perseguições religiosas, epidemias e ameaças constantes. Não havia garantias humanas de que elas teriam sucesso. A única certeza era a fidelidade que elas tinham a Deus e a fidelidade de Deus para com elas. Enquanto muitas mulheres de seu tempo buscavam conforto e estabilidade, elas desbravaram territórios esquecidos, pregavam entre muçulmanos e budistas, evangelizavam caravaneiros e prostitutas e mostravam que o evangelho não tem fronteiras, nem culturas, nem geografias, nem gênero. Mas o mais poderoso é ver como a amizade delas foi um reflexo da comunhão com o Espírito Santo. Elas oravam juntas, elas jejuavam juntas, choravam e riam juntas, queridos. Elas se fortaleciam mutuamente pela palavra. Era uma irmandade nascida no céu e vivida aqui na terra. Em cada vila que passavam, deixavam um rastro de amor e de salvação. E mesmo quando uma delas partiu para a glória, as outras continuaram a obra, porque quem tem um propósito eterno não desiste jamais. Você já pensou no poder de uma amizade espiritual? Você tem caminhado ao lado de pessoas, queridos, que te aproximam de Deus ou que te afastam dele. O Senhor ainda une guerreiros e guerreiras para propósitos santos. E se você deseja fazer parte de algo assim, saiba que você não precisa caminhar sozinho. Aqui no Caminho da Oração você encontra irmãos e irmãs de fé, você encontra uma família. Então você é convidado a fazer parte desta família que cresce dia após dia, se inscrevendo neste canal e ativando as notificações para não perder nenhum conteúdo. Queridos, poucos se atrevem a enfrentar um deserto literal, com temperaturas extremas, bandidos à espreita, escassez de água e de alimento. Quilômetros sem qualquer sinalização de civilização. Mildred, Eva e Francesca não apenas se atreveram, elas fizeram disso o seu caminho. Atravessaram o deserto de Gobi mais de uma vez, percorrendo trilhas esquecidas por homens, mas conhecidas por Deus. Suas viagens não eram aventuras turísticas, mas verdadeiras marchas de fé, onde cada passo exigia confiança absoluta na direção divina. Elas viajavam em camelos, dormiam ao relento e eram constantemente ameaçadas por ladrões e extremistas religiosos. Em algumas regiões foram apedrejadas por pregar o evangelho. Em outras ficaram dias sem ver uma alma viva, exceto umas às outras. Mas mesmo nessas situações extremas, a alegria do Senhor era a força daquelas mulheres. Quando faltava pão, elas oravam. Quando o medo tentava sufocar, elas adoravam ao Senhor. Quando tudo dizia pare, o Espírito Santo dizia para elas avancem. Cada cidade do deserto era uma oportunidade. Um grupo de nômades, um campo missionário.
uma caravana comercial, uma chance de semear a palavra. Um poço seco, um altar de oração. Mildred e suas companheiras não viam obstáculos, mas portas abertas pela fé, porque quem anda com Deus aprende a transformar deserto em santuário. E quantos de nós hoje estamos atravessando desertos na vida, queridos? Um casamento seco, um diagnóstico difícil, um tempo de solidão, uma batalha espiritual intensa. Mas o mesmo Deus que sustentou aquelas 3 mulheres nas areias escaldantes da Ásia Central é o Deus que te sustenta hoje, queridos. Ele não te deixou e nem vai te deixar. E quando parecer que o caminho sumiu, lembre-se, para quem caminha pela fé, o invisível se torna estrada. O que faz uma vida comum se tornar uma vida extraordinária? O que transforma, queridos, o que seria apenas uma história esquecida em um legado eterno? A resposta está em uma palavra simples, contudo muito poderosa: obediência. Mildred Kilby, Eva Fresh e Francesca Fresh não buscaram fama, aplausos ou reconhecimento humano. Elas buscaram obedecer à voz de Deus, e foi essa decisão que escreveu seus nomes na eternidade. Ao renunciar a uma vida confortável na Inglaterra, com estabilidade, segurança e oportunidades, elas abraçaram a incerteza do campo missionário com uma convicção inabalável. Viveram entre povos que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Dormiram em lugares que muitos considerariam inabitáveis. Traduziram, ensinaram, cuidaram, choraram com os que choravam e celebraram cada alma salva como o maior de todos os tesouros. Mas o que talvez mais impressione não seja apenas o que elas fizeram, e sim o que elas deixaram. Seus passos abriram caminho para que outras mulheres ousassem obedecer a Deus com a mesma coragem. Seus relatos ainda inspiram missionários, intercessores e pastores nos dias de hoje. Seus livros, orações e testemunhos continuam tão vivos porque tudo o que é feito em obediência ao Espírito Santo jamais se perde. Tudo que é regado com lágrimas e fé se transforma em semente de transformação e mudança. Mas você pode pensar, mas eu não sou missionário, não sou pregador, não moro na China ou na Mongólia. Não importa, queridos. O seu campo missionário pode ser a sua casa, o seu deserto pode ser o seu local de trabalho, o seu púlpito pode ser o colo do seu filho. Deus não está buscando talentos extraordinários, mas corações dispostos. Ele quer transformar a sua vida em um legado, assim como fez com aquelas mulheres. Queridos, ao longo deste vídeo viajamos juntos pelos desertos da China, pelas tendas da Mongólia, pelos passos silenciosos de 3 mulheres que ousaram dizer sim ao Senhor Jesus. Mildred, Eva e Francesca não viveram para si mesmas, viveram para um propósito eterno. Elas não apenas pregaram o Evangelho, queridos, elas viveram o Evangelho, elas respiraram intercessão, missão, renúncia e fé. E agora, nós, você e eu, somos desafiados a olhar para a nossa própria caminhada. Que história você está escrevendo com a sua vida, queridos? Quando os céus olham para você, o que eles veem? Alguém distraído pelas urgências do mundo ou alguém totalmente rendido à voz do Espírito Santo? Você não precisa atravessar desertos geográficos, mas talvez esteja atravessando desertos emocionais, espirituais, relacionais. E é nesse lugar seco que Deus deseja levantar rios. É nesse cenário impossível que Ele ama agir, através daqueles que se dispõem. Não se engane. Toda obediência conta. Toda oração sussurrada no silêncio da madrugada é ouvida. Cada lágrima, cada renúncia, cada sim a Deus é registrado nos livros celestiais. O mundo pode nunca reconhecer o seu nome, mas o céu jamais o esquecerá. Então, levante-se, posicione-se, seja a resposta de Deus para esta geração, queridos. Ore, jejue, interceda, caminhe em fé. Mesmo quando parecer que nada está acontecendo, foi assim
que essas mulheres viveram. E é assim que os verdadeiros guerreiros espirituais permanecem. Então levante-se, posicione-se, seja a resposta de Deus para esta geração. Ore, jejum, interceda, caminhe em fé, queridos, mesmo quando parecer que nada está acontecendo. Porque foi assim que essas mulheres viveram. E é assim que os verdadeiros guerreiros espirituais permanecem de pé. Que o Espírito Santo continue te guiando em cada passo e que ao final da sua jornada você também seja lembrado como alguém que viveu para a glória de Deus e deixou um legado que nenhuma geração poderá apagar. Queridos, se esse vídeo tocou o teu coração, eu te convido a fazer parte da nossa família, se inscrevendo neste canal, curtindo este vídeo, deixando nos comentários o que mais te emocionou, ou o teu pedido de oração, ou a tua sugestão. Vamos responder todos os comentários. Amém? Compartilhe esta mensagem com mais alguém, para que possamos abençoar o máximo de pessoas possíveis. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.